Fala aí, meu povo. Esse é o segundo vídeo sobre orações subordinadas adverbiais. No primeiro vídeo, nós falamos das orações temporais, causais e comparativas. Nesse vídeo, falaremos das consecutivas, concessivas e condicionais. Como eu disse no vídeo 1, as orações adverbiais, elas desempenham a função de adjuntos adverbiais, né, de aquela função típica de advérbios, né, que acrescenta uma circunstância em relação ao que é dito na oração principal. Então vamos às três orações desse vídeo. A primeira, as orações consecutivas. As consecutivas, elas nos trazem uma ideia de consequência. Vamos relembrar que as orações causais do vídeo 1, elas me trazem uma ideia de causa, ou seja, a causa daquilo que é dito na oração principal. Então, as consecutivas, elas me trazem a ideia de consequência daquilo que é dito na oração principal. As principais conjunções ou locuções conjuntivas são de modo que, de sorte que, de forma que, e o que sozinho, né, depois de tal, tão, tanto, tamanho. Vamos aos exemplos. As árvores balançaram tanto que caíram todas as folhas. A informação principal aqui é que as árvores balançaram tanto. Essa é a informação principal. Aí vem a consequência disso, ou seja, todas as folhas caíram. Então, se nós analisarmos pela ideia de causa e consequência, nós temos a causa das árvores, das folhas terem caído, as árvores balançarem tanto, né? A causa. A consequência das árvores terem balançado tanto, todas as folhas caíram. Então, causa é aquilo que provoca um acontecimento. Consequência é aquilo que acontece em função do acontecimento, ou depois do acontecimento. Por exemplo, a fulaninha não veio à escola, aí porque estava doente. Fulaninha não veio à escola porque estava doente, né? Então, a causa de fulaninha não ter vindo à escola, o fato de estar doente. As consequências de fulaninha não ter vindo à escola, perdeu o conteúdo, não viu o colega, a amiga, sei lá, coisas do tipo. Então, eu tenho um acontecimento, né, que no caso, nesse exemplo, o acontecimento é a fulaninha não veio à escola. E aí eu tenho a causa, né, porque está doente, eu tenho a consequência, o que aconteceu por conta da ausência dela. Essa ideia de causa e consequência nos ajuda muito a fazer uma redação, nos ajuda muito a interpretar um texto, seja um fragmento, um texto inteiro, quando a gente analisa nesse campo aí da causa e consequência. É muito importante a gente ter essa compreensão, porque com certeza, na hora de fazer uma redação, na hora de interpretar, isso tem um peso significativo. Um segundo exemplo, saímos tão distraídos que esquecemos os ingressos. Saímos tão distraídos é a oração principal, ou seja, é a informação principal desse período. Consequência disso, esquecemos os ingressos, né? Então, a causa de termos esquecido os ingressos, estarmos distraídos, né? Saímos distraídos, essa é a causa. Consequência de termos saído distraídos, esquecemos os ingressos. As orações concessivas, elas trazem uma ideia de concessão. Concessão é aquela ideia, a princípio, contrária ao que foi dito, mas não o suficiente para anular. Tá? Não são coisas assim que tenham tanto a ver, são duas ideias que se opõem, mas num tipo de oposição que um não impede que o outro aconteça. As principais conjunções ou locuções conjuntivas, ainda que, apesar de, mesmo que, embora, por mais que, se bem que, sem que, né, e por aí vai. Exemplos. Embora estivéssemos cansados, fomos assistir ao show de MPB. Então, olha, o fato de estarmos cansados não nos impede de ir a um show de MPB. Podemos ir cansados. Agora, não é a coisa mais normal do mundo. A gente está cansado, a gente descansa, né? Essa é a coisa mais normal do mundo. Então, quando eu digo que
embora cansados ou apesar de estarmos cansados, fomos assistir a um show, esses dois fatos são contraditórios entre si, mas um não é capaz de anular o outro. As duas coisas podem acontecer. Saímos cedo, embora o espetáculo começasse tarde. Olha, o fato de um espetáculo começar tarde não me impede de sair cedo, principalmente dependendo de onde eu esteja e onde vai acontecer o espetáculo, né? Agora, não é a coisa mais habitual do mundo, porque assim, se uma coisa vai começar tarde, eu saio tarde. Agora, eu não estou impedido de sair cedo para uma coisa que vai começar tarde. Essa é a ideia de concessão. Então, saímos cedo, embora o espetáculo começasse tarde. Oração principal, saímos cedo, que é a principal informação nesse período. Embora o espetáculo começasse tarde, ou seja, apesar do espetáculo começar tarde, que é a oração subordinada adverbial concessiva. Tem uma canção do Chico Buarque, em que ele diz, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, ou seja, amanhã há de ser outro dia, apesar dessa pessoa, apesar desse governo, apesar dessa gestão. Então, apesar de alguém, né, os dias serão melhores em algum momento. Então, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ele escreve no contexto da ditadura militar. Bom, condicionais. As orações condicionais, elas me trazem uma ideia, como o próprio nome sugere, de condição. Elas indicam uma condição, uma hipótese em relação ao que foi dito na oração principal. As principais conjunções ou locuções conjuntivas, desde que, a não ser que, se, contanto que, a menos que, salvo se. Então, olha, as condicionais indicam uma condição ou uma hipótese. Vamos aos exemplos. Se você não cumprir o trato, nossa amizade terá um fim. Ou seja, nossa amizade terá um fim. Essa é a informação principal, né, desse período. Agora, qual a condição para que isso aconteça? Se você não cumprir o trato. Ou seja, se você cumprir o trato, a amizade continua. Se você não cumprir o trato, a amizade termina. Então, a condição, né, é cumprir o trato. Caso não chova, vocês podem contar conosco. Ou seja, vocês podem contar conosco, mas podem contar conosco em todas as possibilidades? Em todas as situações? Não. Podem contar conosco se não chover. Ou seja, existe uma condição. Se eu digo para o meu filho, você pode ir desde que volte até tal hora, né, eu estou impondo uma condição para permitir que ele vá. Então, essa é a ideia, tá? Consecutivas, ideia de consequência daquilo que foi dito na oração principal. Concessivas, ideia de concessão, que é aquela ideia que parece contraditória, mas não suficiente para anular, para impedir o que é dito na outra oração. E as condicionais, que estabelecem uma condição ou uma hipótese. Se alguém me ligar, diga que não poderia atender. Nesse caso, eu tenho uma hipótese, né? Ou seja, em que situação você vai dizer que eu não poderia atender? Se alguém me ligar. Se ninguém me ligar, você não tem que dizer nada, né? Então, é uma hipótese, tá? Então, hipótese ou condição. Beleza? Vamos praticar com uns exercíciozinhos, que quanto mais praticar, mais fácil fica o entendimento. E lembrando que a gente estuda essas orações não simplesmente para confundir a cabeça do cabra, não. Essas relações, elas são necessárias para a gente compreender melhor determinados textos e para a gente ter mais autonomia de produzir uma redação, um parágrafo dissertativo, usando os conectores discursivos ideais, adequados para cada situação. É isso, galera. Até o próximo vídeo com mais 3 orações subordinadas adverbiais, finalizando esse pacote. Um abraço para todas e todos.